Conversinhas no Fiado. Sua história virando podcast. Tina, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Conversinhas no Fiado. Meu nome é Estela Kiel, eu sou economista, especialista em educação financeira e fundadora da Investidela e sou apresentadora desse podcast. Lembrando que hoje é a segunda parte da história que começou na semana passada. Então, se você não ouviu, eu recomendo que você dê uma pausa. Escute o primeiro episódio para depois você voltar aqui e continuar essa narração aqui com a gente. Não esquece de tirar aquela foto de onde você está ouvindo o nosso podcast e marcar a nossa hashtag SomosTodasTina e o perfil da Investidela ali no Instagram. Então vamos fazer uma revisão aqui super rápida do que aconteceu com a Tina, só para a gente manter ali o fio dessa narração. A Tina, ela estava passando por uma série de problemas ali profissionais, pessoais, e ela encontrou ali o contato de uma cartomante. E a nossa história parou justamente quando a Tina entregou para essa cartomante o nome das 17 pessoas que estavam envolvidas nesse problema familiar que a Tina estava vivendo naquele momento da sua vida. Quando ela abriu o jogo, ela falou, nossa, tem umas coisas aqui com a sua família, inclusive trabalhos de macumba. Falou que a gente ainda estava, em perigo e tudo mais, e que ela poderia fazer um trabalho de proteção maior para cada ente da minha família. Então, nessa época, essa cartomante, que viu aquela lista com 17 nomes, cobrou R$250 por pessoa para fazer o que ela chamou de um trabalho individual de proteção para cada uma dessas pessoas. Na hora que a Tina percebeu que a mulher queria, entre aspas, ajudar, ela só pensou que ela queria ver a família dela bem, ela queria ver a família protegida. E ela não assinou nenhum contrato, ela não fez a conta do quanto ficaria esse trabalho de proteção individual. A Tina simplesmente falou, tá bom, então vamos fazer. A cartomante acabou aproveitando a vulnerabilidade que a Tina tinha ali naquele momento e fez, sei lá, não sei se a gente pode usar esse termo, teria que conversar com uma advogada para a gente consultar, mas ela fez o que eu entendo que seja uma venda casada, né? Ela meio que aproveitou um consumo para embutir um consumo maior no serviço que ela estava prestando ali para a Tina. Então a Tina foi buscar um conforto emocional e o que ela encontrou foi uma dívida gigantesca. De papel, de caderno, escrito. Ela não me mostrou o valor total no final. E eu falei, ok, e só? Não teve contrato, não teve nada. A Tina, para a gente ali recordar o que eu comentei a semana passada, ela gastava o dinheiro do salário dela muito com essa parte de tratamento estético, com a parte de academia, até para ela conseguir ter energia para continuar trabalhando naquela empresa que ela trabalhava. Se o salário dela já estava comprometido e ela recebeu uma nova dívida, como é que ela ia fazer para pagar essa conta enorme que ela recebeu? O salário da Tina era carteira CLT, gente. Né? Vida de trabalhadora. Não é que ela ganhava rios de dinheiro. Ela tinha ali o salário dela, que dava para as despesas dela, e só.
Então aconteceu esse imprevisto e a Tina não tinha de onde tirar dinheiro para pagar. E aí me vi com uma dívida grande, tendo que pagar tudo isso para ela. O que foi intensificando essa situação foi que para Tina conseguir marcar o atendimento com essa cartomante, ela mandou mensagem. Portanto, a cartomante ficou com o número de telefone da Tina. E ela começou a ligar insistentemente, diariamente, pedindo cada vez mais dinheiro para Tina. E ela sempre ligava e falava assim: eu estou te ligando porque eu vi que está acontecendo um problema de ataque espiritual e você precisa rezar o Salmo X. A Tina respondia: não, tudo bem, vou fazer isso. Então não esquece, e você precisa me trazer mais uma parte do dinheiro, porque eu estou gastando muito com velas e com coisas para fazer esses trabalhos para manter a sua família protegida, e você precisa me pagar. Você precisa pagar pela proteção que eu estou trazendo para sua família. Essa mulher me infernizava a semana toda, enquanto eu não pagava. E eu falava: calma, é muito dinheiro, eu preciso, enfim, você precisa me dar um tempo. Essa mulher conseguiu me pescar no trabalho. E eu falava: não é pra me ligar no trabalho. Eu não bloqueei ela enquanto ela me ameaçava, assim. Não me ameaçava, mas ela me cobrava, né? Eu não bloqueei ela enquanto isso, eu fui firme, porque eu tinha medo do que podia acontecer. E a Tina ficou aí vendida nessa história, né, gente? Porque ela não sabia quanto ela devia para a mulher, não teve um contrato, não sabia se exatamente se a mulher realmente estava fazendo o que ela falou que ela ia fazer ou se ela só estava pegando o dinheiro. Então ficou uma situação assim confusa, e a Tina, ela tinha muita vergonha de ter se envolvido numa situação como essa. E isso somou com todos os outros problemas que ela já estava passando, e foi mais um ponto que fez com que a saúde mental da Tina piorasse ainda mais. Então o quadro de depressão, que era só um início, ele foi se aprofundando cada vez mais aí nesse momento de vida da Tina. Mesmo ela não comentando com ninguém que ela estava passando por esses problemas, um amigo que era muito próximo da Tina começou a perceber que ela estava diferente, assim, porque quando você está com alguma coisa que consome a sua energia mental, você muda o seu comportamento, mesmo que você tente disfarçar muito bem. Uma pessoa que é próxima e que conhece o seu jeito de ser, ela pode ali identificar que tem alguma coisa de estranha acontecendo, né? E foi o que aconteceu com esse amigo da Tina. Ele percebeu que ela não ia mais fazer os tratamentos estéticos, percebeu que ela não ia mais para academia, percebeu que ela andava muito quieta. E esse amigo foi conversar ali com a Tina, e foi quando a Tina conseguiu falar a respeito desse assunto e contou para o amigo tudo o que estava acontecendo. E a Tina contou para ele que para conseguir pagar todo o dinheiro que essa mulher estava exigindo dela, ela fez duas coisas que financeiramente são muito problemáticas. A primeira foi que ela pegou a fatura do cartão de crédito dela e ela pagou o mínimo. Nossa, olha que interessante, o banco está me oferecendo pagar a minha parcela de cartão. É tanto, é XXX, mas o banco está me oferecendo pagar só X. Olha que legal! Ela entrou naquele sistema rotativo da fatura do cartão de crédito, mas porque a Tina não conhecia como esse mecanismo funcionava. Então eu vou explicar aqui para vocês prestarem atenção. Então, quando você usa o seu cartão de crédito, você pega ali a sua fatura, você vai ver que tem dois valores. Um é o valor total de tudo aquilo que você consumiu e que caiu na fatura do cartão de crédito, para você pagar aquilo à vista. E tem um outro valor, que é o que eles chamam de mínimo da fatura, que é o que entra nesse sistema rotativo do cartão de crédito. Se você paga esse mínimo, a operadora do cartão de crédito ou o banco
vai aplicar uma taxa de juros que é muito alta em cima daquele valor que você não pagou. Então, só para dar um exemplo numérico, tá ok? Vamos pensar que você tenha gastado R$1.000 na sua fatura do cartão de crédito. E você pagou o mínimo. Vamos supor que esse mínimo fosse R$200. Os 800 que você não pagou, o banco vai te cobrar juros diários em cima desse montante que não foi pago. Então, no mês seguinte, ele vai pegar esses R$800, vai somar os juros desse período e vai somar o que porventura você tenha também usado no cartão de crédito e vai te cobrar tudo de novo. E se novamente você não consegue pagar o total, você paga esse mínimo de novo, isso vai virando uma bola de neve, porque vai continuar somando juros, vai continuar somando consumo e você vai continuar sempre nessa rotação de uma fatura para outra. É por isso que chama sistema rotativo. Então a Tina acabou pagando o mínimo da fatura do cartão de crédito dela e não só isso, ela também fez um empréstimo no banco para poder pagar essa cartomante. Então, ela acabou somando todas essas dívidas para dar conta do que essa mulher dizia que ela estava devendo, mas sem nunca ter assinado nenhum papel. E a Tina conseguiu contar isso para o amigo dela, né? E o fato dela ter conseguido se expressar, ter conseguido colocar para fora que ela estava passando por tudo isso, ajudou com que ela tivesse mais clareza da situação que ela estava passando. O amigo ofereceu para conversar com a mulher e para ajudar, mas ela recusou. Ela falou que não, que ela que tinha que resolver aquela situação e que ela ia dar um jeito de colocar ali, estabelecer um limite com relação ao abuso que essa mulher, essa cartomante, estava tendo com relação a ela. Então a Tina separou um último dinheiro que ela ia entregar para essa mulher e um detalhe, gente. A mulher, ela não aceitava transferência bancária. Então a Tina tinha que pegar dinheiro em espécie e levar na casa da mulher. Então era tudo feito com dinheiro. Então não ficavam pistas, não ficavam rastros de nada de que essa transação estava acontecendo e nem dos valores que estavam sendo operados. Então a Tina ali naquele último dia pegou aquele dinheiro, foi até a casa da mulher e foi onde ela conseguiu falar o que ela pensava. Então ela falou para a mulher, olha, você não vai mais fazer isso, porque eu sou uma pessoa que não tenho dinheiro, você sabe que eu não tenho dinheiro, eu estou enfrentando problemas para poder pagar o que você me deve, aqui eu estou te pagando a última parte do que era devido para você, e eu não quero que você me ligue mais, não me procure mais, porque eu também estou mudando de emprego, e eu não quero mais ter contato com você. Aí ali naquela hora a mulher ainda tentou fazer uma outra venda, né, um outro serviço ali de proteção espiritual para a Tina, mas ela conseguiu ser firme e colocar ali um ponto final naquela relação de abuso financeiro com essa mulher, realmente, né? Depois disso, a Tina, mesmo sem a ajuda de um planejamento financeiro, ela por si só, ela é uma pessoa muito disciplinada, ela conseguiu mudar de emprego para ganhar um pouco mais do que ela ganhava, e por mais de um ano a Tina dedicou 100% do salário dela, fora as despesas que ela tinha para ir trabalhar e de alimentação, para só quitar essas dívidas que ela fez como operadora do cartão de crédito e como banco, para poder pagar aí essa cartomante. Então, a Tina, ela foi buscar ajuda, ela saiu ainda mais prejudicada e demorou um bom tempo aí para se reestruturar financeiramente e emocionalmente desse golpe que ela levou no momento que ela estava assim super fragilizada. Então, mulheres, prestem muito atenção. Eu sei que buscar ajuda de cartas e coisas do gênero,
em alguns momentos é importante realmente, para quem gosta, ter esse conforto emocional. Mas se vocês forem se comprometer em pagar qualquer coisa que seja além daquela leitura de cartas, é importante ter clareza do que está sendo pago, do como que essa pessoa vai comprovar que aquele serviço foi feito, você ter um contrato, né? Você ter uma coisa mais clara. E se você sentir que a pessoa só quer te passar para trás, você cai fora, porque não há nada que comprove que aquele serviço foi contratado. Então, não tinha uma obrigação de pagamento. Ok? Então, vamos aproveitar aqui essa história da Tina para a gente poder entender e melhorar o nosso comportamento financeiro. Primeira coisa, são decisões financeiras impulsivas. Então, ali no calor do momento, a Tina, ela acabou tomando uma decisão que impactou muito a vida emocional e a vida financeira dela, também intensificado pelo fato de que ela não tinha uma reserva de emergência, ela não tinha uma reserva financeira, né? A Tina percebeu depois que ela não precisava pagar por essa dívida, porque era uma dívida inexistente, mas mesmo que fosse uma dívida real, se ela tivesse uma reserva financeira, ela teria sofrido menos e não teria entrado nessa espiral de endividamento que ela entrou para poder dar conta desses pagamentos que ela se comprometeu ali com a cartomante. E isso tudo acabou intensificado pelo momento de fragilidade ali emocional e de estrutura familiar que a Tina estava vivendo naquele momento. Juntando tudo isso, ficou muito difícil para a Tina encontrar força interna para conseguir estabelecer um limite ali com a cartomante, né? Então, tanto que ela só conseguiu dar esse passo depois dela ter conversado com um amigo dela. Então, gente, eu sei que hoje em dia é muito falado, né? Procura terapia, vai fazer uma terapia, mas sabemos que nem todas as pessoas têm condição de pagar pelo trabalho de uma terapeuta. Então, se esse é o seu caso, procure ajuda de uma amiga, procure ajuda de uma pessoa que você sabe que vai conseguir te ouvir e vai conseguir, não digo te aconselhar, mas pelo menos vai ajudar você a colocar ordem nos seus pensamentos, porque às vezes você dividindo em caixinhas a situação que você está vivendo, aquilo te dê mais clareza de soluções que você pode implementar para resolver o problema que você está vivendo. Né? Você pode procurar ajuda de igrejas, centros de acolhimento, de ONGs. Né? Se você fizer uma pesquisa ali na internet, você vai perceber que tem diversos serviços gratuitos que você pode usar para te ajudar nesses momentos de confusão mental, mas que você precisa tomar uma decisão. Outra coisa que é muito importante de ressaltar aqui é a relação de cobrança informal que se estabeleceu nessa história da Tina. Então, não tinha um contrato, não tinha uma documentação, toda a transação financeira, ela tinha que acontecer em espécie. Então, toda vez que você se vê envolvida numa situação financeira em que não pode ter um Pix, não pode ter um DOC envolvido, suspeite, porque quem trabalha só com dinheiro vivo, talvez, né, esteja ali tentando esconder práticas abusivas, práticas fraudulentas dessa parte financeira. E também tinha a questão da pressão e da coerção que a cartomante usava com relação à Tina. Então, essa pressão psicológica, essa perseguição que ela camuflava de ajuda e de proteção, na verdade, acabou intensificando o estresse, né? Acabou intensificando o consumo de energia mental ali da Tina para dificultar que ela tivesse um raciocínio mais lógico e conseguisse sair dessa situação. E fora que, quando uma pessoa que tem valores morais de comprometimento, ela tem valores morais de cumprir com o que ela acordou com outra pessoa, encontra uma pessoa que trabalha com fraudes,
essa pessoa fraudulenta, ela vai tentar usar da boa índole da pessoa. Então, aqui nesse caso da Tina, a gente vê dentro da parte comportamental esse viés de comprometimento. A Tina deu a palavra dela de que ela ia fazer aqueles pagamentos, mesmo sem saber se a cartomante realmente fazia ou não os tais dos trabalhos de proteção, simplesmente porque ela deu a palavra dela. Então, esse viés de comprometimento faz com que os indivíduos, eles continuem investindo numa decisão ruim para evitar se expor a um conflito ou a reconhecer que aquela decisão foi um erro ou até mesmo um problema de decepcionar a outra pessoa. Porque às vezes simplesmente você não quer chegar para outra pessoa e falar, olha, não quero mais fazer, e ter que lidar com a pressão da frustração do outro. Então você ter essa força de, nesse caso aqui teoricamente, de decepcionar ou não pagar o serviço da cartomante, exige muito da pessoa que está tão fragilizada ali naquele momento, mas a gente precisa buscar essa força interna sim, porque senão o problema ele vai aumentar cada vez mais. Porque não deixa de ser uma exploração de uma fragilidade emocional ali que a cartomante fez com relação à Tina. Outra coisa que a gente precisa comentar é essa questão na solidão das decisões financeiras. Então a Tina, ela escondeu a situação dos amigos e dos familiares porque ela tinha medo de assumir que ela tinha cometido um erro financeiro. Ela teve medo do julgamento das outras pessoas. Então, a sensação que ela tinha é que ao invés de ter acolhimento e ajuda, que ela ia receber ainda mais julgamentos, ia receber ainda mais repreensão. Então, ela guardava tudo para si. E isso foi o que levou muito tempo aí ela continuar pagando por uma coisa que ela não tinha que pagar, porque ela sentia que ela não tinha com quem conversar. Então, se você também se sente sozinha, volto ao conselho que eu dei anteriormente. Busque ajuda, se você puder pagar uma terapia, vai atrás de uma terapeuta. Se você não puder, busque outras ajudas, mas alguém para te ajudar a colocar ordem aí nisso tudo que você está sentindo. Mas não enfrente a situação sozinha, porque isso pode tornar tudo muito mais difícil. E eu acho que, apesar da triste história, né, a gente pode terminar aqui com um último comentário, que no fundo do poço existe salvação, né? Ali no fim da história, a Tina conseguiu encontrar força, ela conseguiu encontrar autonomia para resolver esse problema e ela conseguiu estabelecer aí um limite com a cartomante por conta própria. Então ela teve muita resiliência dentro do problema que ela estava passando. Mesmo com toda essa situação, ela continuou procurando outro emprego, ela conseguiu mudar para a área que era realmente a área de atuação que ela desejava. Então isso acabou ajudando numa melhora positiva do quadro dela. Então, apesar do problema, ela conseguiu dar uma volta e contornar essa história e transformar isso num resultado positivo, né? Então ela saiu com dívidas quitadas, saiu com um novo emprego, a situação da família dela foi melhorando ao longo do tempo. Então a Tina termina aí essa história ganhando estrelinhas e palmas por ter dado essa volta por cima. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da história da Tina. Prestem muita atenção na próxima cartomante que vocês forem para não ser uma golpista. E se acontecer com vocês, busquem ajuda profissional. Aguardo os comentários de vocês lá no nosso post desse episódio no Instagram. Não esqueçam de manter os comentários gentis e educados, porque estamos tratando de um trauma dessa pessoa, ok? Então, sempre se coloque no lugar da pessoa e coloque suas palavras de uma maneira empática.
Se você também quiser mandar a sua história, você pode acessar o site da Invest dela e através da aba podcast tem um formulário para você mandar a sua história aqui para a gente. Todos os links eu vou deixar na descrição do episódio e eu espero vocês na próxima semana com mais uma história. Um beijo e até a próxima! Conversinhas no Fiado. Sua história virando podcast.